Engenheiros da Anhanguera, vamos agora, seção 3.4, faça valer a pena, lá da página 168. Direto ao ponto. Exercício 1. Se um fluido incompressível de viscosidade desprezível escoa em um regime laminar, em uma tubulação fechada, estendida na horizontal, sua vazão será... Para completar, se a tubulação mudar, de modo que a área por onde escoa o fluido sofra uma redução, a velocidade dele, o que acontecerá? Como mostra a equação, qual equação? Marca a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase anterior. Nós temos uma tubulação horizontal, onde temos um fluido escoando, ele é incompressível. Começa por uma seção de área maior, de repente ocorre um estrangulamento dessa tubulação e a área acaba ficando menor. Ele é incompressível, então a razão volumétrica que entra pela seção 1 com área maior tem que ser igual à razão volumétrica que sai pela seção 2 com área menor, uma vez que, se eventualmente isso não fosse possível, a razão volumétrica aqui fosse diferente daqui, alguma coisa iria acontecer aqui com essa tubulação ou o fluido não seria incompressível. Então, vamos seguir aqui esse raciocínio. Razão volumétrica, que é R, que é uma vazão, uma medida de vazão, ela tem que ser constante, então R1 tem que ser igual a R2. A razão volumétrica é dada pela área multiplicada pela velocidade do fluido aqui nessa tubulação. Portanto, área 1 multiplicada pela velocidade 1 tem que ser igual a área 2 multiplicada pela velocidade 2. Para ser constante, então, se a área 2 é menor do que a área 1, a área 2 diminuiu, portanto ela é menor do que a área 1, necessariamente, para isso aqui continuar sendo constante, a velocidade em 2 vai ter que ser maior do que a velocidade em 1. Então, se a área 2 é menor do que a área 1, a velocidade em 2 necessariamente tem que ser maior do que a de 1 para que a razão volumétrica, para que a vazão seja constante. E isso é ditado pela equação da continuidade. A única alternativa que completa corretamente a frase é a alternativa D. Constante aumentará e continuidade. Exercício 2. Um fluido incompressível e de viscosidade desprezível escoa em regime laminar em uma tubulação fechada estendida na horizontal. Em determinado momento, ele encontra um alargamento na tubulação. Marque a alternativa que indica o que ocorre respectivamente. Primeiro com a velocidade do fluido e depois com a pressão desse fluido. Aqui é exatamente a situação contrária a esta. Ou seja, eu tenho uma área com seção transversal menor e de repente ocorre um alargamento e eu passo a ter uma vazão escoando por uma área maior. Neste caso, nós temos que saber não só a velocidade, mas ele também quer saber entender o que ocorre com a pressão. Aqui era só velocidade, aqui não, velocidade e pressão. Pela equação de Bernoulli, nós temos que a pressão em 1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura em 1 mais metade da densidade vezes a velocidade em 1 ao quadrado, por ser constante, tem que ser igual à mesma relação em 2. Se é assim, notem que não tem alteração de altura nessa tubulação, ela está na horizontal, diferente dessa que tem uma alteração de altura. Aqui continua exatamente na horizontal. Então, ρgh1 é igual a ρgh2. Isso aqui é constante, isso aqui não vai mudar. Tanto de um lado 1 quanto do lado 2, isso aqui é constante. Mesma coisa, tem uma outra constante aqui, o fluido é o mesmo. Então metade da densidade, que é metade de ρ,
também não vai alterar. Quem vai acabar alterando aqui? Pressão, P1V1 e P2V2. São os únicos que vão alterar aí nessa configuração. Se a área aumenta, então a velocidade diminui, que é o inverso do que nós chegamos à conclusão nesse exercício. Então a área aumentou, a velocidade necessariamente diminui para que mantenha constante. Quem constante? A razão volumétrica, a vazão, tudo que entra é o mesmo que tudo que sai. Logo, então, para ser constante, se V2 diminuiu com relação a V1, então P2 tem que aumentar com relação a P1. Inversamente, justamente para que esta parte fique constante com essa. Dessa forma, então, a velocidade em 2 é menor do que a velocidade em 1 e a pressão em 2 é maior, é inverso, do que a pressão em 1. Qual a alternativa que é correta? A alternativa D. Diminui, aumenta. Então, velocidade diminui, pressão aumenta. Exercício 3. Uma tubulação eleva-se em 2 metros, como ilustra a figura que colocamos aí na lousa, sabendo que a velocidade em 1 é igual a 7 metros por segundo e a velocidade em 2 igual a 1 metro por segundo, ocorre uma diminuição de velocidade, e que a pressão no nível inferior da tubulação é de 10 a quarta pascal, qual é a pressão no nível mais alto? A água pode ser considerada um fluido aproximadamente incompressível e com baixa viscosidade. Para que tenha uma razão volumétrica constante, para que tenha uma vazão constante. Então aqui embaixo nós temos velocidade de 7 metros por segundo e uma pressão de 10 a quarta pascal. Aqui em cima temos uma velocidade de 1 metro por segundo e a pressão nós queremos saber. Existe um desnível de 2 metros nessa tubulação. Vamos adotar gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água como sendo 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Bernoulli. Vamos aplicar Bernoulli. Pressão, vamos saber a respeito de pressão, então aplicamos Bernoulli. Para que tenha uma razão volumétrica constante, para que a vazão seja constante, tudo que entra é igual a tudo que sai, nós temos que P1 mais ρg H1, que é aqui embaixo, mais metade de ρV1 ao quadrado, tem que ser igual a P2 mais ρg H2 mais metade de ρV2 ao quadrado. Faltou um símbolo de adição aqui, Vamos colocar. Pronto. Desta forma, vamos fazer as substituições com os valores que nós temos do exercício. 10 a quarta, que é a pressão aqui em 1, mais 10 ao cubo, que é o ρ da água, vezes 10, que é a gravidade, vezes 0. Sim, porque aqui está no nível 0 do meu referencial. Então isso aqui é vezes 0. Mais meio vezes 10 ao cubo, que é o ρ da água, vezes 7 ao quadrado, que é a velocidade aqui embaixo. Esta parcela desaparece, porque está multiplicada por 0. E do outro lado, que é aqui na saída, nós vamos ter que é P2, que nós não sabemos, mais 10 ao cubo, que é o ρ da água, vezes 10, que é a gravidade, vezes 2, que é a altura, o desnível com relação ao nível 1. Mais metade de 10 ao cubo, que é o ρ da água, vezes 1 ao quadrado, que é a velocidade aqui em cima. Foi dado. Igualando essas duas sentenças, nós teremos, fazendo o cálculo aqui desta primeira parcela, esta zerou, como tínhamos já falado, 10 a quarta mais metade de 10 ao cubo vezes 7 ao quadrado, vamos ter 3,45 vezes 10 a quarta, fazendo essa conta. E fazendo a conta dessa outra sentença, nós teremos que P2, mantendo, porque nós não sabemos, nossa incógnita, mais 2 vezes 10 a quarta,
que é o resultado desta primeira parcela, mais 5 vezes 10 ao quadrado, o resultado dessa segunda parcela. Desta forma, isolando P2, vai ficar igual a 3,45 vezes 10 à quarta, menos, porque passou para o outro lado, 2 vezes 10 à quarta, menos, passou para o outro lado, 5 vezes 10 ao quadrado. Colocando na sua calculadora, fazendo esta conta, P2 é igual a 1,4 vezes 10 à quarta Pascal. Alternativa correta, alternativa B. Vamos ao próximo.